No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão naquela noite ou naquela manhã, a Cristo tem te dirigido aqui esta noite. Porque você crê nas promessas do Espírito Santo. Nenhuma outra igreja, nenhum outro sinal, nenhum outro companheirismo, nenhum outro governo, nenhum outro testemunho, nenhum credo, nenhuma denominação é aceita fora disto. Deus não aceita nada mais a não ser isto. Cristo em você, a esperança da glória. Porque esta é a fase final e completará a noiva de Cristo para arrebatar. Mas é pelo teu Espírito somos renovados, somos regenerados, nos tornamos novas criaturas através desse penhor da herança, esse pagamento antecipado do teu Espírito Santo, Pai, que é a nossa sustentação, que nos coloca de pé dia após dia, Deus. O teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, que nos guia em toda a verdade e que faz morada dentro de nós. Obrigado por tudo, Deus. Toma a direção de tudo no culto desta noite. Abençoa cada irmão, abençoa cada irmã, cada vida. Que a tua presença seja bem-vinda em nosso meio, Pai. No santo nome de Jesus Cristo, te damos graças por tudo, Deus. No santo nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Boa noite a todos. Em nome do Senhor Jesus. O pastor está aí, Dom Pedro, pediu para estar com vocês aqui. Abra comigo, então, o Salmo 127, para a nossa meditação esta noite. Bem conhecido, né? Salmo 127, escrito por Salomão. 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pai bendito, é a tua palavra, ela é espírito e vida, é um manancial, é uma fonte transbordante, e que este pequeno versículo que foi lido, Pai, possa abrir os olhos do nosso entendimento, dar sentido à nossa vida, e termos um verdadeiro vigia, um guarda, o teu Espírito Santo, sermos uma casa edificada, mas pelo Espírito Santo. Toma a direção de tudo, Pai, no santo nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.
sobre edificação, construção e vigilância também. Desde que o homem caiu no Éden, ele perdeu o sentido de como chegar até Deus. Nós temos um Caim edificando um altar, construindo um altar e colocando em sua mente que se ele pegasse os frutos da terra, do seu trabalho, da sua labuta, e ele edificasse esse altar, Deus o aceitaria. No simples fato de edificar um templo ou um altar para Deus. Mas nós também vemos do outro lado Abel edificando um altar. E como diz Hebreus capítulo 11, e atentou o Senhor Deus para a oferta de Abel e não para a de Caim. Uma pessoa sem a revelação divina, sem o entendimento das Escrituras, vai pensar consigo: como Deus é injusto de aceitar a oferta de um e rejeitar a do outro. Mas tudo tem um princípio para chegar até Deus. Nunca se chega a Deus com obras boas. Nunca se chega diante de Deus com um orgulho de se apresentar que está impecável, ou que o que você está fazendo deve ser aceito. Mas essas duas ofertas dão um entendimento a nós que para chegar diante de Deus tem que ser por uma revelação divina, tem que ser Deus abrir caminho e mostrar para você, mostrar para mim que a maneira que se aceita uma adoração é debaixo de sangue, é debaixo de um cordeiro, é debaixo de um sacrifício perfeito. Nós somos aceitos perante Deus através do sacrifício de Jesus e por uma revelação divina que é colocada dentro do teu interior e que faz você entender que eu fui aceito porque Jesus me aceitou. A sua graça, a sua misericórdia tem cruzado o meu caminho. Agora, boas obras vão ser feitas, porque a obra do Espírito Santo é fazer que venhamos fazer boas obras. Mas tem um ponto princípio, um ponto chave: a obra de Cristo em minha vida. Eu chego diante de Deus e, como disse Jesus para os fariseus, eu bato no peito dizendo: eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu venho aos cultos todos os dias, eu pratico boas obras diante do altar. Só que daqui a pouco entra um publicano e bate no peito: eu sou um miserável pecador e em mim não habita bem algum. Jesus retorna a pergunta: qual desses será aceito? O publicano. Porque o publicano reconheceu que para se chegar diante de Deus tem que ter uma intercessão, tem que ter um sacrifício, tem que ter um sangue, tem que ter uma aceitação de Deus para você se achegar até Ele. E automaticamente as boas obras vão ser edificadas. O Senhor vai edificar a tua casa, o Senhor vai edificar a tua vida, porque você recebeu um fundamento. Cristo, a pedra de esquina, é o fundamento da nossa vida. Uma casa, para ser construída, tem que ter uma sapata, uma fundação, e Cristo é essa pedra que para os judeus foi rejeitada, mas para nós é preciosa, é amável, é aceita. Cristo é o fundamento da nossa vida, Cristo é o alicerce da nossa edificação. Talvez muitas coisas da nossa vida não são tão boas como aparenta ser, mas lá na alma há temor, lá na alma há uma segurança, lá na alma tem uma alegria. Cristo cruzou o meu caminho, e graças a Deus por isso.
Uns confiam em carros, outros confiam em cavaleiros, mas um eleito tem nos seus lábios e no seu coração. Nós faremos menção do nome do Senhor. Ele é a nossa torre, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa sustentação. Tinham o mesmo parecer, eles tinham o mesmo ânimo, eles tinham o mesmo objetivo, havia unidade. Mas Nimrod disse: vamos e façamos e edificamos uma torre que chegue até os céus. Construir, foram edificando e colocaram o nome dessa torre de Babel. Babel quer dizer confusão de línguas. Deus não habita em confusão. Deus é harmônico com a sua palavra e com a sua igreja. Nimrod então edifica. Lá da eternidade o Eterno observa, convoca os anjos e diz: vamos, desçamos e o confundamos. Hoje existe torres de Babéis para tudo quanto é lado. Igrejas construindo igrejas e colocando na mente das pessoas que esse é o meio de se chegar até a Deus. Então existe a confusão religiosa. Um diz de uma maneira, outro diz de outra. Vem para a minha igreja e tu vai ser salvo. Não, nós estamos com a verdade. Então Deus vem, separa os seus eleitos dessa confusão e mostra o lugar certo, a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Um eleito sai da confusão das torres de Babéis e é edificado na palavra de Deus. Efésios capítulo 2: agora que não sois mais estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. É ali que estamos edificados, na pedra de esquina, o Senhor Jesus Cristo. Mais adiante nós vamos observar que Nabucodonosor não soube conservar os princípios de Deus na sua vida. Eu já contei essa história. Aquela mulher que ficou milionária, rica, construiu uma mansão. E ela tinha uma empregada com ela, que cuidava da sua casa, a limpeza. E ela tinha um quartinho. E dentro desse quartinho tinha panela velha, xícara sem alça, frigideira toda enferrujada, coisas velhas. E ela conservava tudo naquele quarto. A que limpava a casa pensava consigo: qual é a necessidade, sendo uma mulher rica, conservar essas bugigangas dentro desse quarto?
Até que um dia ela quis questionar a sua patroa e perguntou: por que a senhora, bem abastada, conserva essas bugigangas, panela velha, frigideira, xícara? É porque quando me acordo de manhã, eu vou exercer a minha função honrável pela qual eu conquistei. Mas devido às famas, à popularidade, o orgulho, o dinheiro, que muitas vezes pode entrar dentro de mim e me tornar uma pessoa diferente da qual eu era, eu entro aqui dentro e faço o meu agradecimento a Deus por me tirar e me colocar aonde eu estou hoje, e de nunca me esquecer quem eu era lá atrás. Ela conservou aquilo ali porque sabia que as coisas mudaram, uma nova fase na vida dela, de prosperidade, mas que o perigo era que depois de já edificado, já conquistado o coração, outra coisa entraria. Às vezes você já se perguntou a Deus: Deus, por que eu estou passando por essa situação? Talvez você já fez perguntas como William Branham já fez para Deus: Deus, por que isso? Mas também nós podemos fazer uma pergunta para nós: se Deus me desse algo além do que eu possuo, como eu agiria? Se Deus abrisse as janelas dos céus e me desse uma chave da prosperidade, eu seria a mesma pessoa que eu sou hoje? E se Deus me desse um dom espiritual elevado, de manifestações, como eu agiria com os meus semelhantes? Como eu agiria com as pessoas? Então muitas vezes estar com o Senhor é melhor do que perdê-lo. Como disse Agur no provérbio 30 ou 31, Senhor, não me dê muito para que eu venha esquecer de ti, mas também não me deixe na miséria para que eu venha blasfemar contra o teu nome, mas dai-me o básico e o necessário e que eu glorifique o teu nome que está no céu. Tem muitas coisas que nós questionamos a Deus: por que isso, por que aquilo? Mas se você olhar com um olhar espiritual, você vai ver que Deus está edificando a tua vida. E além de edificar a tua vida, Deus está guardando você também. Além de Ele estar com a mão na massa, lapidando, trabalhando, equipando, Ele também está te protegendo para que o maligno não te toque. Nabucodonosor estava deitado, dormindo, e lá veio um sono. Como diz a Bíblia, né? Que turbaram os seus pensamentos. Acordou de madrugada, chamou os magos, os astrólogos, na cambada toda, e ninguém sabia interpretar o sonho. Mas Deus tinha alguém ali chamado Daniel, na grande Babilônia. E então Nabucodonosor diz o seu sonho.
eu estava dormindo, e no centro da terra, uma árvore que crescia até o céu. Seus ramos eram enormes, e todos do planeta Terra viam essa árvore. Seus galhos enormes, suas folhas verdes e frutos frondosos. Os animais do campo pegavam sombra, e as aves dos céus construíam seus ninhos nessa árvore. Enfim, ela abastecia uma boa quantidade de seres viventes. Só que um vigia desceu do céu, e esse vigia deu um decreto: corta a árvore, dissipa a árvore, seus ramos e seus frutos, só deixa o tronco, e amarrado com grilhões de bronze e de prata. Então Daniel dá a interpretação: a árvore frondosa é o teu reino, que de maneira fora do comum cresceu. Os ramos, as sombras, os animais, as aves são as pessoas que dependem do teu reino e que vêm até a ti. Só que, porém, tu pecastes perante o Senhor Deus, e haverá um juízo se não houver arrependimento. O teu reino será tirado, e por 7 anos o espírito humano será tirado de ti, e terás um espírito de um animal. Pastarás por 7 anos, teus cabelos e teus pelos serão como águias, e as tuas unhas como das aves. Ficarás insano, um demente, pastando, e o orvalho caindo sobre a tua cabeça. Escuta o meu conselho, Daniel disse. Arrependa-te dos teus pecados e pratica a justiça. Para de impor juízo sobre os pobres e apresenta misericórdia para eles. O Altíssimo estenderá sua mão de misericórdia. Foi Deus que deu isso para ele. A Bíblia diz que Nabucodonosor era servo de Deus, mas havia se apostatado por causa das grandezas que concebia. 1 ano se passou, caminhando entre o palácio real, deu uma olhada no que já havia edificado, e dentro de si disse: porventura não sou eu, Nabucodonosor, que construí tudo isso? Questão de segundos, aquele espírito humano saiu dele, e um espírito de um animal o invadiu. Seu reino foi tirado por 7 anos, e pastou como bom. As pessoas têm uma confiança nas riquezas. Isso não se trata entre os cristãos, porque os cristãos sabem que eles podem prosperar e Deus será glorificado nisso. Mas entre pessoas que colocam o coração nisso, você já vê como é o comportamento delas. Uma autoconfiança em si. Belsassar também teve como exemplo o que ocorreu com seu tio ou avô Nabucodonosor. Mas entrou dentro do templo,
saqueou os utensílios sagrados para dar para prostitutas beberem vinho. Utensílios sagrados que estavam dentro do templo do Senhor. Belsassar fez uma festa, um carnaval, como diz o irmão Brana, e os utensílios sagrados em bocas de pagãos e prostitutas. Até que o juízo de Deus desceu também. Babilônia era um exemplo de prosperidade naqueles dias. Diz o irmão Brana que só os muros, a largura, dava para fazer corrida de Fórmula 1 em cima dessas muralhas. Havia jardins suspensos, como o jardim do Éden no princípio. Babilônia era rica e frondosa. Tinha um rio que abastecia a cidade, tanto pela forma externa como por dentro, através de túneis. Ela tinha sua confiança em si, confiavam no que já haviam construído. O temor do Senhor desapareceu. E quando se perde o temor do Senhor, perde-se a vigilância do Espírito Santo, perde-se a edificação do Espírito Santo. E os medo-persas, uma tribo ou uma nação bem mais inferior, foi o suficiente para mudar o curso do rio que abastecia a cidade, mudar o curso do rio e entrar por debaixo da cidade em túneis e dissipar os que habitavam ali. A escritura na parede: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Teu reino foi dividido, teu reino foi contado, e foi achado em falta e entregue aos medos e aos persas. E vocês acham que isso é diferente nessa era? Não. Existem cidades que estão debaixo de juízo pelo fato de rejeitar a voz de Deus para aquela hora. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsai, porque se em ti houvesse feito os prodígios que em ti foram feitos, muitos teriam se arrependido com panos de saco e com cinzas. Tu, Cafarnaum, te erga até os céus, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma houvesse feito os prodígios que em ti foram feitos, muitos teriam se arrependidos com panos de saco e com cinza. Tu, Los Angeles, dizes ser cidade dos anjos, será chamada cidade de demônios, porque as águas do oceano te comerão. São cidades, são indivíduos que não edificam a sua casa no Senhor nosso Deus. Abram comigo em Apocalipse 18. Queria ler esse texto com vocês. Apocalipse 18. Olha só. Todo o capítulo. E depois destas coisas vi descer do céu um outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória.
e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecida. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia, essa voz veio para nós: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí em dobro conforme as suas obras. No cálice que vos deu de beber, dai-lhe ela em dobro. Quanto ela se glorificou em delícias esteve, foi outro tanto de tormento e pranto, porque diz no seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto, a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que ajuda. E os reis da terra que se prostituíram com ela, e viveram em delícias, e choraram, e sobre ela prantearam, quando virem a fumaça do seu incêndio, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias, mercadorias de ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, escarlata, madeira odorífera, todo vaso de marfim, todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. O cinamomo, o cardamomo, o perfume, a mirra, o incenso, o vinho, o azeite, a flor de farinha, o trigo, a cavalgadura, ovelhas, mercadorias de cavalos, de carros, de corpos e de almas de viventes. Quem será essa grande prostituta? E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas, excelentes, se foram de ti, e não mais se acharás. Os mercadores destas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, todo que navega em mares, todo marinheiro, todos os que negociam no mar, puseram-se de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre a cabeça, e clamaram chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Tem em sua casa o restante desse capítulo. Essa confiança, essa estrutura chamada Babilônia, a mãe
mãe das grandes meretrizes. Essa casa que está sendo edificada sobre 7 montes, aonde todas as pedras estão adornadas, que de acordo com a visão de Daniel, é um ser horrível. De acordo com Apocalipse capítulo 13, é a 7ª cabeça da besta. Ela tem as suas raízes afundadas no inferno. Deus então tratou com seus eleitos nessa era final, com sai dela, povo meu, e os levando para um lugar de segurança em Cristo Jesus nosso Senhor. A estátua tinha sua cabeça de ouro, o peito era de prata e seus braços também. O ventre era de bronze e as 2 pernas de ferro. Os pés, metade ferro e metade barro. Foi um sonho que foi dado para Daniel. A cabeça de ouro representa a Babilônia. Se dissipou. Então os medo-persas entraram em cena, peito e braços de prata. Só que os medo-persas também pereceram, e Alexandre o Grande, ventre de bronze, tomou posse do mundo. Só que Alexandre o Grande morreu e Roma entrou em cena. Antes era Roma imperial, era um império, mas a sua chaga mortal foi curada. Saiu Roma imperial e se levantou Roma papal. Hoje é um papado. É hoje o domínio da besta está no Vaticano. Só que a visão não termina ali. Ele viu essa estátua, os 4 reinos gentílicos. Mas daqui a pouco, na mesma visão, ele vê uma pedra sem auxílio de mãos, e essa pedra veio em direção à estátua e destruiu essa estátua. E essa pedra fez nela um grande monte, aonde habita os filhos e as filhas de Deus. Há um reino que jamais será abalado. É o reino de Cristo e a sua igreja. Aí tu acha que a luta que tu está passando, a dificuldade que tu passa na caminhada, seja qual for a área, tu achas que isso é motivo para desistir? Sabendo que Deus resplandeceu na tua vida com uma mensagem gloriosa que te tira da marca da besta, do Concílio Mundial de Igrejas, do sistema denominacional. Se tem uma coisa que o sangue não acoberta, é doutrina errada. Aonde tem doutrina errada, tem espíritos de demônios. Mensageiro diz na mensagem: almas que estão em prisão, espíritos não morrem. Aquele mesmo espírito que induziu Caim ao engano é o mesmo espírito que engana as pessoas no mundo evangélico. Só que quando nós viemos para o Evangelho, agora entra num assunto relacionado à casa, somos nós. Deus já te tirou desse inheio denominacional, católico e mundano. Te trouxe para um lugar de refúgio e segurança, que é a palavra de Deus. Revelou para você que haveria
de ter um mensageiro precursor da sua segunda vinda. Tudo isso são partes do crescimento espiritual da tua vida particular. Mas Paulo vem aos Coríntios e nos diz: como edificamos a nossa casa? Cristo é a pedra, é verdade, é o fundamento. Mas com que tipo de materiais essa casa é edificada? Palha, feno, madeira, ouro ou pedras preciosas? Porque chegará um dia que isso declarará pela prova do fogo. O fogo vai provar que tipo de material nós estamos sendo edificados. É feno? É palha? É madeira? É pedras preciosas? Ou é ouro? Essa casa espiritual somos nós. Paulo diz que nós somos edifício de Deus, moradas de Deus no Espírito. Paulo diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós, pelo fato de sermos propriedade dele. Desde a queda, esse fator espírito, alma e sentimento, antes da queda tinha uma harmonia perfeita. Sentimento, espiritualidade, alma, corpo, espírito, são coisas que o ser humano possui dentro dele. Essas coisas eram harmônicas, não tinha misturança. Após a queda, tu vê coisas que, em vez de serem espirituais, são emocionais. E isso é tratado como algo espiritual. Não. Ou, após queda, um desequilíbrio nessa parte humana. Sentimento, alma, espírito, raciocínio, o que é do espírito, o que é da pessoa. Hoje tem essa coisa mesclada dentro das estruturas das igrejas. Por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois gumes, porque ela penetra nas divisões da alma e do espírito, dentre as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra coloca a tua vida em ordem. É sério. A palavra coloca a tua vida em ordem. Tu consegue distinguir o que é espiritual, o que é emocional, o que é da carne, o que é do espírito. Deus edifica isso na tua vida. O Espírito Santo faz morada dentro de nós. Ele não quer uma casa bagunçada. Ele não quer uma casa onde você vai governar. Ele é o governante dessa casa. Então ele te instrui como agir dentro dessa casa, esse tabernáculo terrestre a qual somos nós. Isso não quer dizer que você não vai ter suas fraquezas e imperfeições, porque tem que ter a natureza humana sim, para mostrar que a obra é de Deus, para que ninguém se glorie, mas se quer se gloriar, glorie-se no Senhor. Perfeita força por perfeita debilidade. Deus mostra quem você é, um miserável, um pecador, mas ao mesmo tempo Ele mostra o que você é nele, uma nova criatura
criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando tudo se torna em harmonia, Deus então edifica e coloca um vigia dentro de você. Tem cristãos que são levados pela emoção, mas a emoção não é errada. O Espírito Santo também produz emoção. O Espírito Santo produz choro. O Espírito Santo produz alegria. O Espírito Santo produz sim satisfação na alma de servir Deus. Ele produz lágrimas, choro de satisfação. Ele produz sim. Diz o irmão Brana, se uma criança nasce e não chora, tem algo de errado com essa criança. E todos aqueles que nascem de novo, choram, lamentam, clamam, buscam. É uma obra do Espírito. Mas ao mesmo tempo existe aquela vigilância de filtrar o que se ouve. Paulo diz, examinemos tudo e retém o que é bom. A Virgem Nécia não tem o mesmo trabalho que uma noiva tem. A obra de Deus com a Virgem Nécia, a obra de Deus com eles, não é a mesma coisa com a noiva. A despeito que serão salvos, os justos da terra têm seus galardões e terão a sua recompensa no trono branco. Mas a forma de Deus edificar algo na vida deles não é a mesma coisa do eleito da noiva. Os 144.000 serão selados e estarão na Nova Jerusalém servindo a noiva, mas a forma de Deus trabalhar com eles não é a mesma coisa. Deus tem formas de tratar com cada um de nós. Existe aquela medida de espiritualidade que você adquiriu na caminhada da fé. Tu conquistou aquilo. Tu pagou um preço para ter aquele nível e grau de espiritualidade. E foi uma obra que o Espírito Santo edificou em você. Mas chega momentos que a coisa tem que ser mais ampliada. Tem certos momentos que o Espírito Santo quer ter mais um espaço nessa casa. Chega um momento que o Espírito Santo vai dizer: eu vou ampliar essa casa espiritual. Existem pessoas que não dão o espaço devido para o Espírito. Eu permito que Jesus só entre na cozinha, sem falar daqueles que só querem ir lá na calçada, lá na rua. Nós temos que discernir até que ponto Jesus tem acesso na minha vida. As coisas boas que Deus nos dá podem nos servir de atrapalho no crescimento espiritual. Aquele que não deixar pai, mãe, filhos, bens, esposa, por amor de mim, não é digno de ser meu discípulo. Está quer dizer que vai ter que abandonar todo mundo? Não é isso. Deus está acima disso tudo. Agora eu posso ser um crente da mensagem, conhecedor do mensageiro, conhecedor do ministério local, mas a pergunta é:
tem acesso na tua vida. Nós temos costume de se acomodar com o que já temos e aonde já nos estacionamos. Então Deus cria circunstâncias para esses ninhos serem sacudidos e novas experiências frutificarem nossa vida cotidiana. Nós ainda não temos a capacidade de discernir a nós mesmos. Muitas vezes, Deus usa pessoas para falar conosco. Pelo fato que nós não temos uma sensibilidade de examinar a nós mesmos e ver no que estamos em falta e o que precisamos para progredir na fé. Aí vai partir de acordo com como você se comporta com isso. Deus está edificando uma igreja. Deus está edificando ela através da sua santa palavra. Mas nós temos que examinar a nós mesmos e saber se nós estamos dentro dessa construção. O dono da casa vai conversar com o engenheiro e o dono da casa diz os detalhes e como ele quer a sua casa. Então o engenheiro dá a planta e o engenheiro então chega para o mestre de obra e lança a planta. É dessa forma, é aqui, a construção será assim. O mestre de obra vai passar para o pedreiro e a obra vai ser construída. Só que o pedreiro ou o mestre de obra, isso aqui não precisa, vamos fazer desse jeito. Não, vamos fazer assim, 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 desse. Diz o irmão Branham, será aceito pelo dono da casa, será aceito pelo engenheiro uma casa sendo construída fora do projeto. A nossa vida é um projeto de Deus que tem que estar de acordo com a sua palavra. Ele é o artífice construtor. Ele sabe como construir. E é através da sua palavra que nós seremos edificados. Salomão tinha riqueza. Salomão tinha fama. Salomão podia chegar lá no depósito e olhar quantidades inumeráveis de ouro, prata e outros tipos de pedras preciosas. Salomão podia olhar para o resplendor do seu reinado. Mas aqui ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Possa que tenha ouro estocado aqui, ó. Mas se Deus não estiver no negócio, em vão será a construção. Neemias era um mestre de obra. Esdras, versado na lei, conhecedor. Eram funções diferentes. Um copeiro do rei que se tornou um mestre de obra. O outro, um conhecedor perito das escrituras. Esdras, um escriba do Senhor. E como diz a Bíblia, tem uma Bíblia lá em casa,
Ela tem um estudo antes do texto. Traz um estudo. Neemias não poderia viver sem Esdras. E Esdras não poderia viver sem Neemias. As funções eram diferentes, mas para a obra do Senhor, os dois tinham que estar juntos. Porque eram chamados de Deus para cumprir com aquele propósito. Personalidades, profissões diferentes, mas Deus juntou o bom e o agradável para a construção da sua casa, a reconstrução. Dentro de Israel não tinha a tão famosa madeira do Líbano para a construção, ou a madeira do cedro que o cupim não penetra, madeira cara. E somente nas localidades de Tiro e Sidom havia esse tipo de material. E na época quem reinava nessas cidades era Irão, muito amigo de Davi na época. Davi partiu, Salomão tomou o reinado e mandou cartas para fazer acordo e aliança. Eu não tenho madeira do Líbano para a edificação do templo, mas eu posso mandar para ti, através de jangadas, embarcações, alimento agrícola, o trigo, frutas, verduras, porque em Israel havia abundância desse tipo de produto. Irão manda a carta para Salomão: bendito seja o Senhor Deus, que colocou um homem sábio para governar este povo, e a aliança será feita. Tu transporta alimento agrícola para mim aqui, e eu transporto madeira cortada do Líbano para a construção em Jerusalém. Nada se constrói sozinho. A personalidade, a inclinação pode ser outra, mas quando se trata das coisas do reino, deve haver harmonia. Queira ou não, eu não tenho madeira do Líbano, mas algum fruto do Espírito há em mim. Você talvez não tenha algo maior, mas alguma coisa Deus colocou em você. Não tenha uma visão bitolada das coisas do reino de Deus. Nós somos templos e moradas do Deus vivente. Eu já vou encerrar. Na nossa trajetória na fé, é Deus que faz essa obra sobrenatural se manifestar na nossa vida. Quando o homem coloca a mão dele nisso, Deus tira a sua. Diz a Bíblia que a construção do templo não houve um barulho de martelo, de serrote, nada. As pedras eram construídas sobre medidas em lugares específicos. Lá em tal localidade o sujeito estava construindo aquelas pedras que seriam em tal parede. Lá do outro lado estava sendo construídas as pedras que seriam na frente do templo. Quando chegavam em Jerusalém, a harmonia, as pedras encaixavam uma nas outras. Nada de barulho, nada de ferramenta humana, nada de agitação humana. Era Deus em todo o tempo. Nós estamos sendo edificados. Paulo nos diz que nós somos pedras vivas e eleitas, predestinadas por Deus. Mas quem nos lapida é o Espírito Santo. Quem nos coloca em harmonia é o Espírito Santo.
E quem nos transporta para casa é o Espírito Santo de Deus. Não tem como. É uma pena que as pessoas perdem esse grau de sensibilidade. É uma pena. Entre ser um que quer fazer a frente em tudo, fazer tudo com as mãos, como imagina, como pensa, pensando que é Deus, e entre um Gideão que colhe de tudo, que seja um Gideão. Por quê? Porque se um dia Gideão for fazer, vai fazer debaixo da unção, de uma direção dada por Deus. Se Deus tem uma obra a realizar na nossa vida, Ele tem as ferramentas adequadas para moldar o nosso homem interior. Deus abençoe a todos. Nos colocamos de pé. Obrigado por tudo, Senhor. Por tua mão de misericórdia, pelo teu braço forte. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Que não haja nenhuma raiz de orgulho e qualquer trabalho, envolvimento que venhamos fazer, vai deixar a mão de Deus trabalhando, lapidando. É mais favorável Ele fazer a obra do que nós fazer para Ele. E você sabe muito bem que se Ele quer fazer uma obra, Ele não vai fazer ao público, Ele vai fazer no particular, Ele vai fazer no anonimato, Ele vai fazer dentro de uma caverna escura, ou num deserto. Em algum lugar Ele vai fazer, mas é longe dos olhos humanos. Depois que a obra é realizada, uma parte dessa construção for edificada, aí sim é trazido, é apresentado ao público como uma obra. Paulo nos diz que nós somos feituras suas, criadas em Deus. Somos feituras suas. Olhando desse prisma natural, nós só vamos ver defeitos.